Bom, olá pessoal, então nessa videoaula nós vamos converter aquele algoritmo de calcular média para uma linguagem de programação de verdade. Então, a linguagem que nós vamos utilizar nessa disciplina é a linguagem C Sharp. Essa linguagem ela é muito próxima de várias outras linguagens que vocês vão estudar durante o curso. Então, próxima de PHP, próxima de Java, por exemplo, tá? Eu escolhi essa linguagem porque é uma linguagem um pouco mais próxima do que nós fazemos em algoritmos, se a gente for pensar em comandos de entrada e saída, tá? Bom, para a gente realizar os testes, nós vamos utilizar esse compilador online aqui. Então, é só copiar esse endereço e colar aí no navegador de vocês que vocês vão ter acesso à ferramenta para criar os códigos. Bom, vamos dar uma olhada aqui na estrutura de um programa em C Sharp. Então, como que é a estrutura básica de um programa? Então, o primeiro código que nós temos aqui em cima, a primeira instrução é o Using System. Essa instrução está importando algumas bibliotecas para o programa. Então, isso daqui não tem lá no Visual G, no algoritmo, mas em várias outras linguagens a gente vai ter esse comando aqui que faz a importação de comandos para ser utilizados aqui dentro do programa, tá? A segunda parte aqui é o class Hello World, então nós estamos criando uma classe, dando o nome da nossa classe, isso é como se fosse a classe aqui, fosse aquele comando algoritmo, e o Hello World aqui seria como se fosse o nome do programa, o nome do algoritmo, tá? Então o class seria o algoritmo, Hello World é o nome do algoritmo. Dentro da classe aqui nós temos uma função main, então a função principal é dentro desse bloco de código aqui que nós vamos colocar nossas instruções, nossos comandos, tá? E aí as chaves indicam o início e fim do bloco. Então aqui é como se fosse o início e aqui é como se fosse o final do algoritmo, tá? Bom, agora eu estou começando de trás para frente, então o comando de saída em C Sharp é o console.writeLine. Então, console é aquela telinha preta, tá? Que a gente fez os testes lá. E aí eu estou falando que eu quero escrever no console, então write escreve, line linha. Então, escreve uma linha naquela telinha preta. Então, console tela preta, write line escreve uma linha na telinha preta. Dentro do write line eu vou ter os parênteses aqui e a mesma coisa, vou pôr entre aspas o texto que eu quero imprimir, o texto que eu quero mostrar, tá? Bom, declaração de variável. Bom, na declaração de variáveis, nós temos uma diferença do Visual G com C Sharp. No Visual G, nós tínhamos aquela seção var, onde nós criávamos todas as variáveis. No C Sharp, eu posso criar variável em qualquer lugar. Para criar uma variável no C Sharp, eu coloco primeiro o tipo e depois o nome da variável. Também isso é diferente lá no Visual G. Lá eu coloco o nome da variável e depois o tipo. Bom, então a sintaxe para criar variável é o tipo da variável, espaço, o nome da variável, ponto e vírgula. Aqui o ponto e vírgula é importante frisar que todo comando em C Sharp termina com ponto e vírgula, a não ser quando é abertura de blocos, onde nós abrimos e fechamos chaves, tá? Bom, então um exemplo para criar uma variável seria string, e aí o nome da variável, nome, tá? Bom, em relação aos tipos, os tipos são diferentes também. Então, lá em Visual G, nós tivemos o tipo inteiro, real, caractere e lógico, inteiro para armazenar números inteiros, real para armazenar números reais, caractere para armazenar textos, né, caracteres alfanuméricos, e o lógico para armazenar verdadeiro ou falso. Em C Sharp, o inteiro vai ser a palavrinha int. Então, int armazena números inteiros, double armazena números reais, string armazena caracteres e o bool armazena valores lógicos. E aí, no bool, em vez de ser verdadeiro, eu posso armazenar true, que é verdadeiro em inglês, ou false, que é falso em inglês, tá? A entrada de dados é realizada com o comando console.readLine. Então, lá naquela telinha preta, console, eu quero read, ler, line, uma linha. Então, eu vou ler uma linha, read line, daquela tela preta. Uma diferença também que eu tenho entre o Visual G e o C Sharp é que no Visual G eu consigo ler qualquer tipo de dados. Então, eu consigo ler caracteres, consigo ler números. No C Sharp eu consigo ler apenas textos, então eu consigo ler apenas do tipo string. Então esse readline sempre vai ler textos. Uma diferença também é que lá no Visual G eu colocava a variável dentro dos parênteses. Aqui não, aqui eu uso o sinal de igual, que neste caso aqui é a atribuição. Lá a atribuição é o sinal de menor e o tracinho. Aqui é o igual.
Então aqui o que eu estou falando? O valor que eu ler da telinha preta do meu console, eu vou atribuir a variável S no caso aqui. Então, lê o valor e coloca dentro de S, diferentemente de quando a gente colocava aqui dentro, tá? Bom, e aí o que que acontece? Como eu só consigo ler valores do tipo texto, eu preciso ter uma forma de converter esses valores textuais para números para mim poder realizar cálculo. E aí, para realizar a conversão, eu utilizo este comando convert_to. E aí, aqui, então, tenho dois exemplos de conversão. Então, supondo aqui que eu tenho uma variável string, que chama valor, e dentro dela tem o texto 10, então é texto porque está entre aspas, tá? Para mim converter esse 10 que é texto para inteiro, eu vou usar o comando convert.toInt, então convert to para int, então converte para inteiro, o valor dessa variável, e aí eu vou colocar aqui dentro de uma nova variável o valor inteiro, e se eu quiser converter para real, eu vou usar o comando convert_to_double, então converte para double, quem que eu quero converter para double? Essa variável aqui, que tem um texto, tá? E aí esse valor que for convertido eu vou atribuir, eu vou colocar dentro da variável o valor d, que é do tipo double, tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, completo do calcular média. Então, aqui em Visual G e aqui em C Sharp. Bom, então em C Sharp aqui eu tenho o uso de bibliotecas. Aqui eu tenho o nome do algoritmo, então o nome da minha classe, calcula média, o meu método principal, então falando que aqui inicia o programa e aqui termina o programa com as chaves. O comando de saída para escrever uma mensagem na tela, digite a nota do aluno. Comando de entrada. Aqui no comando de entrada, então estou lendo um texto e estou colocando dentro de uma variável do tipo texto, nota 1 texto. Faz a entrada da nota 2. Faça a conversão da variável nota 1, que é do tipo texto, para real. Faça a conversão da nota 2 para real. Faço o cálculo, então nota 1 mais nota 2 dividido por 2, armazena dentro da variável média, e aqui eu imprimo o resultado. Uma diferença também aqui é que as variáveis estão sendo criadas conforme são utilizadas, eu não preciso criar elas antes, tá? Então vamos fazer isso daqui na prática na próxima aula. Então até lá.